Bom, quando eu fui surpreendido hoje pela manhã, né, com essa notícia, eu falei, meu Deus do céu, o que eu faço, né? Aí eu desci para limpar o cocô da cachorra lá, fiquei bravo com a cachorra, que ela tá com uma de fazer xixi e rolar no xixi. Eu falei, xixi no seu, não é só fazer o xixi, tem que rolar no xixi. Né? Mas enfim, e aí fiquei lá sentado, falei, o que eu vou falar, né? Geralmente a gente gosta de se preparar antes, mas enfim. Eu me lembrei de uma palavra que eu tive a oportunidade de compartilhar a última vez que nós estivemos na Colômbia lá, e eu creio que essa palavra é muito oportuna para nós. E essa palavra... Eu lembrei de um casal. Eu lembrei de um casal, né? Oh, vocês estão aqui. Mas enfim, e eu me lembro que quando nós chegamos na Colômbia, os irmãos sabem que um dos grandes desafios que a igreja na Colômbia está enfrentou muito forte, foi a respeito da identidade de Cristo. E eu falei na mensagem anterior que o Guilherme pregou, acho que foi eu contando para você, né, Gui? E eu falei sobre Colossenses capítulo 1, não sei quantos se recordam, que é um dos textos mais lindos da Escritura, onde Paulo vai com uma grande preocupação compartilhar a respeito da pessoa de Jesus Cristo. E eu lembro que eu comentei com os irmãos o motivo pelo qual Paulo fala isso à igreja de Colossos, porque provavelmente a igreja de Colossos já estava se corrompendo, e essa corrupção se dava porque eles não sabiam de quem nós estávamos falando. Lembra que eu ainda mencionei isso e fiz uma forte ênfase. Por quê? Porque imagina que, como eu já falei, todas as cartas do Novo Testamento, todas as epístolas, tirando os evangelhos, obviamente, os evangelhos são sinópticos, tem outra função, todas as epístolas são epístolas corretivas, porque muito provavelmente as igrejas já estavam se corrompendo naquela época. E aí eu gosto de reforçar isso sempre para dizer que nos dias modernos, atuais, não é que a igreja se corrompeu, ela está corrompida há muito tempo. E essa corrupção continua sendo o grande desafio da igreja moderna de entender, de compreender a respeito de Cristo. Nós já falamos que se você não sabe, se você se equivoca na pessoa de Cristo, você se equivoca de destino. Simples assim. E aí, eu me lembro que nessa mensagem que eu estava compartilhando lá na Colômbia, fiz um desafio com os irmãos, né? Eu falei assim, vamos lá, vamos fazer um desafio aqui. Quem é Cristo para você? E o curioso, que houveram várias respostas. Umas mais próximas, outras não tão próximas daquilo que a Bíblia ensina. Mas o curioso é que, sem dúvida alguma, se você nasceu, né, nesse mundo, você já ouviu falar de Jesus. Certo? Alguma coisa você ouviu falar dele. Você pode ter ouvido falar que ele é mentiroso, você pode ter ouvido falar que ele nunca existiu, você pode ter ouvido falar que ele é um mito, você pode ouvir falar uma série de coisas a respeito de Jesus. Eu me lembro que tem um livro que chama... eu vou lembrar o nome desse livro aqui. Eu vou lembrar o nome até o final. Que foi um homem muito importante na nossa história, um apologeta, que ele fez um livro explicando a respeito da pessoa de Cristo, se ele realmente existiu. E ele vai dizer que curiosamente, quando você vai estudar hermenêutica, para você saber se aquilo que está sendo dito procede, né, o que o autor quis dizer, se é que ele realmente existiu, para você ter a validade daquele documento, são duas coisas que você precisa medir. A quantidade de documentos que falam a respeito daquela pessoa e a datação entre o evento que ocorreu e a data da escrita. Vou explicar. Jesus multiplicou pães e peixes, certo? Sei lá, no ano 20. Aí eles procuram quantos documentos diferentes, espalhados, encontram a respeito desse mesmo episódio. Encontraram 1000, beleza. Os 1000 que encontraram, qual foi o último escrito? Foi escrito 100 anos depois. Essa é uma maneira de você encontrar subsídios bíblicos. E por que eu estou falando isso? Porque nesse autor ele vai explicar que quando você vai nas universidades hoje, quase todas elas, seja ela de direito, seja ela de administração, seja ela de medicina, seja ela de odontologia, a base que fundamenta o raciocínio, a filosofia de todos os cursos, ela é aristotélica. Ou seja, Aristóteles e Platão, certo? Não. Nossa geração, nossa cultura é baseada no modelo grego de pensar. Só você olhar a democracia, tem tudo a ver com o pensamento grego, mas enfim. E aí, esse autor vai dizer que eles encontraram apenas 6 ou 9 registros a respeito de Aristóteles e Platão na história. E a datação entre do que eles falaram e o que foi escrito
é uma datação de mais ou menos 1000 anos, para mostrar a quantidade de tempo que foi falado a respeito desse homem e que foi escrito. Quando foram falar de Jesus Cristo, encontraram mais de 20 a 40 mil volumes, ou papiros, vamos falar assim, a respeito da mesma coisa. E a diferença delas dava entre 30 a 60 anos. Então ele vai dizer que quando alguém questiona a respeito de Cristo, essa pessoa tinha que fazer uma simples pergunta: quantas coisas tem escrito a respeito de mim? Se você tem Instagram, tem um monte, porque você mesmo que alimenta. Mas assim, mas pensa, quantas coisas já escreveram assim, Pedro Henrique, vamos escrever algo sobre Pedro Henrique, deixar registrada a história que o Pedro Henrique existiu. Quantos, Pedro? Nenhum. Então, na ótica desse autor, se você tem que questionar se alguém realmente existiu, é você, não é Jesus. Pela quantidade de informações que existem a respeito dele. Mas enfim. E aí, pessoal, eu lembro que nessa pregação, nessa mensagem que eu compartilhei na Colômbia, na pergunta que nós fizemos para os irmãos, quem é Cristo? Quem é Jesus para você? Muitos responderam muitas coisas legais, tipo, não, ele é o máximo, ele é tudo. Então essas respostas vazias, né? Ele é tudo, tudo que sei lá, ele é tudo. E esse tudo pode se transformar em qualquer coisa, você concorda comigo? E essa qualquer coisa que você pensa, pode se transformar em qualquer destino. E aí eu me lembro que quando eu compartilhei com os irmãos, eu falei, olha, não é muito difícil de entender o que eu estou perguntando, porque se você for na igreja católica, que os irmãos católicos vão dizer que Jesus é filho de quem? De Maria. Essa é a maneira como eles enxergam Jesus. Entende isso? Pode falar que foi. Não, mas essa é a maneira como eles enxergam, está tudo certo. Se você for no Espiritismo, lá quando eles olham para Jesus, sabe como é que eles chamam de Jesus? Venerável Mestre. Isso. Ele é alguém muito sábio, ele é alguém muito inteligente, que ensinou muita coisa bacana, mas ele é um mestre. Se você for no islamismo, lá no Alcorão, se você lê o Alcorão, lá vai falar que Jesus é quem? Profeta. Um profeta, mas o profeta é quem? Maomé. Certo? Então, não é de hoje que as pessoas falam a respeito de Jesus. Não sei se você sabe, mas a Discovery Channel descobriu, faz uns 40 anos atrás, que nada dava mais ibope que falar de Jesus. Aí eles inventavam um monte de história. Eles pegavam o cara lá no meio do Paraguai que falou uma coisa de Jesus que era diferente, e pegavam o cara e faziam um estudo para falar. Fala aí o que você acha de Jesus. Não, Jesus é um místico. Aí eles punham, só que a Discovery colocava como se fosse a opinião daquele cara. Não? Por que ela sabia? Porque é igual o Flamengo. Não estou falando que Jesus é igual o Flamengo, é parecido. Você ama o Flamengo, você odeia o Flamengo. É assim, é igual a Jesus. Ou a pessoa ama a pessoa de Cristo, ou ela odeia a pessoa de Cristo. Ou no mínimo ela está curiosa a respeito da pessoa de Cristo. E aí, meus irmãos, Pedro leu para nós um texto, agora pela manhã, que é um texto, esse é um texto que nós já estudamos juntos, e é importante a gente meditar a respeito desse texto. O apóstolo Paulo, ao se referir ao seu filho Timóteo, na fé, filho na fé, ele vai dizer em 1 Timóteo, capítulo 2, verso 5, e ele diz o seguinte: Porquanto, há quantos deuses? Um só Deus. Gente, um só Deus. E também há um só o quê? Mediador. Entre quem? Deus e o homem. Deus e os homens. Então, olha só. De alguma forma, quando nós tivemos o tempo aqui com Paulo, né, sobre estudar o Evangelho, e um dos versículos, um dos capítulos que ele leu, está lá em Efésios capítulo 2, versículo de 2, 1 a 3, que fala que ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo da vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. E eu lembro que Paulo fez uma pergunta, né, e ele perguntou para todos nós, qual é a maior mentira que já te contaram? Qual é a maior mentira que nós já, desde pequeno, acreditamos, e crescemos de alguma forma acreditando, e estamos ainda compartilhando essa mentira sem perceber? Lembra que o Paulo perguntou isso? E a maior mentira é que desde pequenininho, você tem Deus por amigo e Satanás como seu inimigo. Você está a vida inteira lutando com alguma coisa má e você fala para todo mundo que você é amiguinho de Deus. Não é assim? E quando o Evangelho de Jesus chega, ele nos apresenta uma referência que nós ainda não tínhamos conhecido, não é verdade?
E aí eu quero, antes de continuar nesse texto que fala sobre a mediação, lembrar de algo importante no Antigo Testamento, que está lá em Levítico 16 e 17, não precisamos ler, depois pode anotar para estudar. Quando Deus, Levítico 16 e 17, quando Deus chama Arão, que era irmão de Moisés, para fazer de Arão um sumo sacerdote, ele chama Arão e fala: Arão, você vai fazer conforme eu estou te mandando. E ele deu referências para Arão de absolutamente tudo, de como Deus gostaria de ser adorado, cultuado, lembrado. E nessas instruções dadas por Deus... Ô, Damané, entra aí, ué. Já tá pago mesmo? Vou pagar na cruz. Bom dia, Damané. Pode sentar aí, fica à vontade. Pega aí na fé, puxa um pão de queijo e senta aí. Amém. E olha só. Quando Deus vai dar essas orientações, quando Deus dá as orientações a Arão, e ele vai falar o seguinte: Arão, você vai fazer o seguinte, você vai pegar 2 bodes, está escrito assim, 2 bodes, um bode vai ser o bode do sacrifício, e o outro bode para Azazel. Todos lembram disso, certo? E ele fala para ele o seguinte: e você vai tomar esse sangue, e você vai apresentar como sacrifício uma vez ao ano, para quem? Para quem? Para Deus. Presta atenção. O sacrifício de Jesus é para quem, meu irmão? Uai, não era para Satanás? Não era para falar: tá vendo, Satanás? Tomei o povo agora, dá o povo de volta. Não é assim que a gente pensa? Porque a gente acredita que nosso problema é com quem? Com o diabo. Tá vendo? Mas enfim. E aí continua o desenho. Nesse desenho, Deus estabelece um sumo sacerdote. E a pergunta é: com quem Deus se relacionava? Com o sumo sacerdote. Por que Deus não se relacionava com o povo, Pedro? Cada pecado. Não, mas por quê? Eu sei, o pecado é um... Porque ele é inimigo. Porque precisava de um mediador. Presta atenção nisso. Lá no Antigo Testamento, nós já lemos lá em Gênesis capítulo 3, que depois que o homem peca e apronta aquela coisa toda, uma das coisas que Deus fez foi tirar o homem de onde? Do jardim. E ele fecha o jardim por um motivo. Qual o motivo? Lá está escrito para que o homem não permaneça naquela condição e viva ou morra para sempre naquela condição. Ou seja, Deus dando um ato de misericórdia logo no início daquilo. Mas enfim, lá em Moisés, depois, passa um tempo, a Bíblia vai dizer que Moisés um dia se revoltou e falou: quem quer falar comigo? Eu quero te ver. Deus fala para Moisés: você não sabe o que você está pedindo. Moisés, você não sabe o que você está pedindo. Faz o seguinte, Moisés, entra na fenda da rocha. A fenda era um buraco, que você escondia dentro. E ele escondeu dentro para quê? Para ver Deus. Para ouvir a voz de Deus. A Bíblia vai dizer que quando ele faz isso, Deus passa dentro de uma nuvem. A pergunta é: por que Deus não falou: sai para fora da fenda, Moisés, vem me abraçar? Por que será? Porque, não é porque ninguém podia ver que não via? Assim, tipo assim. Porque Porque não podia. Deus só pode se relacionar com algo perfeito e eterno. Isso. E aí vem a figura que eu estou falando de Levítico 16 e 17, quando vai dizer que Deus, de alguma forma, ele chama um sumo sacerdote uma vez ao ano. E aí, na figura do templo, vocês já estudaram isso, que tem 3 portas: a porta do átrio, a porta do lugar santo e o véu do lugar santíssimo, do Santo dos Santos. Nós cantamos aqui que o véu que separava já não separa mais. Não sei se você sabe, mas o véu ele era uma junção de couros que tinha 13 centímetros. Lá vai dizer na história que você podia botar um boi de um lado, um boi de outro para puxar, que era impossível romper o véu. Certo? E para que esse véu estava ali? Por quê, Gui? Para que ele estava ali? Para demonstrar o quê? Que havia o quê, meus irmãos? Uma separação entre quem? Entre Deus e os homens. Deus deixando em evidência de que havia uma separação. Mas a Bíblia vai dizer que o sumo sacerdote ia no átrio, e lá no átrio ficava o altar do sacrifício. Ele matava o animal, e ele tomava o sangue desse animal, passava pelo lugar santo e entrava no lugar santíssimo. E vai dizer que a roupa dele tinha um monte de sininho nas roupinhas lá embaixo, na barra da roupa, por um motivo. Qual que era o motivo? Se ele parasse de tocar, é que ele morria. Rapaz, se esse cara entrasse de qualquer jeito, o que ia acontecer com ele? Morria. Então, por que o sininho existia então?
Porque se morresse, não tinha nada. Não, se parasse o barulho, falava, morreu, pode puxar a corda. Tinha uma corda, ele tava com uma corda, puxava o mais. E agora imagina por que o povo, entra lá, vamos entrar lá para pegar. Por que o povo fazia isso? E morrer também. Ninguém também podia. Porque havia muito temor, mano. Porque Deus era uma coisa levada muito mais a sério que nos dias de hoje. Mas enfim, ele vai dizer que no tempo, nesse modelo, nesse ato, né, esse sumo sacerdote entrava nesse lugar, tomava o sangue, e havia um lugar chamado propiciatório, que ficava em cima da Arca da Aliança. Então imagina que isso aqui fosse uma tábua reta, né? E ele tomava o sangue e passava 7 vezes sobre a tábua do sacrifício, que chamava propiciatório. E esse sangue que era passado aqui, segundo a Bíblia, havia uma corda que descia do alto do templo até o propiciatório. E esse sangue subia pela corda. E isso é uma coisa assim, impressionante. E quando esse sangue subia, era sinal que o sangue foi o quê, meu irmão? Aceito. E quando o sangue era aceito, segundo a Bíblia, vai dizer que em cima do propiciatório acendia uma chama azul, que era azulada, que chamava Shekinah. Sabe esse shake que o Fernandinho canta? Shekinah, é isso. Né? E a Shekinah significava que a presença de Deus se fez presente. Por isso que a palavra tabernáculo em aramaico vai dizer que é capa. Por que capa? Porque é algo que cobre, que abriga, que é algo que esconde algo. Então o tabernáculo escondia o quê, Rosângela? Rosângela olhou para a sua irmã. Pode escolher você, André. São parecidas. Andréia, então, o que o tabernáculo escondia? O tabernáculo Isso. Ele estava lá, mas o que ele estava escondendo? seria a presença? Deus mesmo. É Deus. Certo? Mas Deus não estava em tudo? Deus. Deus estava em tudo. Mas Deus, ele, na sua onisciência, na sua onipotência, ele decidiu que ele se manifestaria onde? No tabernáculo. No templo. Ou no tabernáculo. Certo? E nós já estudamos sobre isso. Lá, eu lembro que em Colossenses a gente falou sobre isso, quando vai dizer que lá em João, capítulo 1, versículo 14, fala que os apóstolos, João, Pedro e Tiago, vai fazer uma declaração que vimos, né? Viu o quê? A sua glória. Como a glória do unigênito do Pai. E ele se fez carne e tabernaculizou entre nós. Onde que ele estava falando disso? Eu estou fazendo um resumo, tá, gente? Para a gente voltar no tema. Onde a gente viu isso? Onde eles viram isso? No Monte da Transfiguração. Lembra? Que fala que eles subiram o monte. E nesse Monte da Transfiguração eles viram algo que ninguém tinha visto. Que a pessoa de Cristo, que a gente faz aí uma brincadeira, de repente fez isso. E quando ele faz isso, eles perceberam que dentro daquele templo, dentro daquele corpo, havia dentro o quê? Deus mesmo. Portanto, quando vai dizer que em João 1,14, que em Cristo, ou Cristo tabernaculizou entre nós, vai dizer que aquele corpo de Jesus escondia dentro dele o quê? Deus mesmo. E aí vai dizer lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versos 19 e 20, Paulo vai dizer, por acaso vocês não sabem que vocês não pertencem mais a vocês mesmos, que vocês foram comprados por alto preço e que agora sois templo de Deus, a habitação de Deus? Porque Deus não habitaria mais aonde? Em templos feitos de mãos humanas. Tudo que Deus fez no Antigo Testamento, que é como uma referência, era uma figura que cumpria um propósito. E esse propósito se cumpriu em quem? Em Cristo Jesus. Amém? Estamos no resumo? Então agora, vamos voltar para o texto. Porquanto há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens. Essa palavra, eu prometo, eu vou tentar assim, em nome de Jesus, ser rápido hoje, Jesus. Tem almoço. Me ajuda com fome, Jesus. Não comi ontem para comer hoje. Nossa. Mentira, eu comi ontem sim. E olha só. A palavra que aparece aí, mediador, é uma palavra que em grego se chama messites. Messites. E esse conceito de messites, para quem é bom, quem é advogado, que é bom. Advogado que entende essas coisas, não entende nada, né? Mas o messites, na nossa linguagem, ele significa mediador. Alguém que media. Media o quê? A relação de Deus e o homem. Duas pessoas. Mas para que mediar? Mas não era amigo de Deus?
Porque tem como... Nós não nasceu amigo de Deus, nós não nasceu resolvido com Deus. Não. Nós somos a imagem de Deus, segundo eles falam. Todo mundo é filho de Deus, não é assim que todo mundo fala. Mas não é. Mas para que então mediar essa relação se estava tudo bem? Para que, meu irmão? Porque não estava tudo Não bem. tava. A palavra mesites, em grego, significa alguém que fica entre dois. Alguém que fica entre duas pessoas. Seja a fim de estabelecer ou restaurar a paz ou a amizade. Ou para afirmar um pacto. Ou para ratificar um acordo. Ou mediador de comunicação e arbitração. Não sei se é assim. Arbitrar, né? Ou seja, quando você olha, não sei se você já passou por isso, quando você era pequeno, né, quando você era mais jovem, né, e entrou numa briga. O Rosângela nunca deve ter entrado numa briga, Não. né, Rosângela? Mas imagina você numa briga, e de repente você tem conflito com uma pessoa. Existe uma maneira de resolver isso. E a maneira é, se entra alguém no meio, esse alguém tem que ser respeitado por quem? Pelos dois. Porque se entra um cara mais ou menos na conversa, toma o mais forte bate nos dois. É assim? Da mesma maneira, meus irmãos, como nós já entendemos que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, e nós éramos, por natureza, filhos da ira, ou seja, o que restava sobre nós, segundo está lá em Efésios, era o juízo, ira de Deus sobre nós, foi necessário que um mediador. Alguém que apaziguasse o quê? A ira. E lá no passado, como eu tenho o exemplo de Levítico 16, 17, todas as religiões, e as principais, você sabe que é o judaísmo, o cristianismo, o islamismo, e todas descendem de um mesmo ser, que é Abraão, vocês sabem disso, né? Todo mundo sabe disso, sabe? Não? Então tá. Não, eu sabia agora. Tá sabendo agora? Não sabia. Então vou explicar rapidamente. Abraão, né, Deus fez uma promessa para ele. Você vai ter um filho, cara, fica tranquilo. E por que era tão importante ter um filho? Você sabe, não? Para descendente, porque sempre ele entrega para o homem. É porque é o seguinte, se esse homem ou essa família não tivesse um filho, um primogênito, a sua família ia morrer nele mesmo. Então, o primogênito era sinal de quê? Perpetuidade, eternidade. Entende? Então, o primogênito que foi prometido para Abraão, Sara, né? Sempre essa vai dar trabalho eu falo, o que eu tenho que pensar assim? Mas a Sara estava lá. E ela não engravidava. E foi passando o tempo, ela teve uma grande ideia. Vai que Deus fala. Vamos fazer o seguinte, já que falaram para nós que Deus faz a parte dele e a nossa, vamos fazer a nossa, Abraão. Tá aí a escrava, deita com ela. E ele foi e deitou com a escrava e nasceu quem? Ismael. Ismael foi quem deu origem ao islamismo. Isso. E Ismael, pergunta, é o primogênito? Hã? Não, de Deus. Vai explicar isso para os islâmicos então, você é eu? Essa é a guerra de Israel, meus irmãos. Esse é o conflito de Israel, porque o israelita, o islamita fala, essa terra aqui é nossa. Não é nossa não, é do nosso pai Abraão. Falei, pois é, Abraão tem primeiro quem? Ismael. Só que como Deus nunca falha, né, a Bíblia fala que mesmo quando somos infiéis a Deus, Deus é o quê? Fiel conosco. Por quê? Porque ele não pode negar a si mesmo. Pode falar uma coisa? Se tem uma coisa que Deus vai fazer na sua vida é cumprir. Agora, se você não vai, meu irmão, é problema seu. É o que a gente tem falado, né? É o cara que crê que a salvação não se perde. Ele acredita que ele vai com uma arma apontada na cabeça. Ele não quer que Deus vai falar, você vai. Não vou. Você vai, que eu estou mandando. Ele acha que vai ser assim, mas nunca vai ser assim. Mas enfim, aí como Deus é um Deus de promessa, ele deu o filho o quê agora? O filho da promessa. Essa é a história do filho da promessa. Que todo mundo fala, tá vendo? Você é o filho da promessa. Não, você não é filho de Abraão, filho. Tô vendo na fé, você é. Mas assim, filho de Abraão era quem? Isaac. E aí, Deus fala o seguinte, aí vai falar lá que aí Sara, depois que nasceu Isaac, ela ficou com o que agora? Ciúme. Sabe, Abraão, eu tava pensando. Tive uma ideia. É doida mesmo, né? Qual a ideia? Vamos mandar essa mulher embora com esse menino. Presta atenção nisso. Maldade. Ismael. Ismael, Ela não queria mais. é. Porque tava atrapalhando o quê? Os esquemas. É. É igualzinho a igreja. Nós não faz tudo para atrapalhar os esquemas? É ou não é?
Ela confia tanto em Deus, né? Ela faz os esquemas porque não confia. Mas enfim. E aí, gente? Aí surge então, né, o judaísmo, que veio, né, de Abraão, né, surge o islamismo por meio de Ismael e, logicamente, o descendente veio, que é Cristo, veio do judaísmo, então surge então o cristianismo, que são as 3 grandes religiões do mundo. Mas todas essas religiões, independente delas, no seu tempo, todas adoram um único Deus, tá? Um único Deus, e todas elas acreditam que é necessário um sacrifício para apaziguar a ira de um Deus santo. E quando você olha na história, muitas pessoas que foram influenciadas por essas 3 religiões acreditam que você tem, de alguma maneira, fazer algo certo para agradar quem? Alguém que está nervoso com você. Aí o cara acorda de manhã, faz a coisa errada e fala: putz, grilo, tô enrolado. Eu tenho que fazer o que agora? Um sacrifício. Aí o sacrifício ele sai da esmola para os pobres. Que ele acha que isso vai apaziguar o quê, meu irmão? A ira de um Deus santo. Aí bate na mulher. Aí ele sai e fala: rapaz, vou pagar o jantar para alguém, porque aí pagando o jantar minha consciência está o quê? Tranquila. E aí, meus irmãos, o homem foi se relacionando com uma divindade na cabeça dele. Uma coisa que criou na cabeça dele. E ele foi querendo pagar sacrifícios para uma divindade para apaziguar o quê? A ira de um Deus que ele não conhece. Se você olha aqueles filmes, já viu? Quem lembra do Indiana Jones? Eu amo o Indiana Jones. Ah, sim. O Indiana Jones, de repente, era uma cultura lá, pô, aí pegava a criança, vou matar. E o Indiana Jones sempre estava no caldeirão. Ele sempre estava no caldeirão pegando fogo e ele dava um jeito do caldeirão tombar e ele sai vivo. Né? Torcer contra o Indiana Jones era frio, porque ele sempre ganhava. Mas enfim, e no Indiana Jones mostra um pouco dessa cultura. Toda tribo que ele entrava, naquela tribo, você pode ir hoje, e é fato, você entra uma tribo indígena lá no Manaus, lá no meio do Amazonas, nunca ninguém chegou lá. Vai ter um índio que vai pegar uma galinha preta, que vai matar com a galinha, porque ele de alguma forma sabe que fez alguma coisa errada. E isso, meus irmãos, acontece todos os dias na face da terra. Alguém tentando o quê? Apaziguar a ira de um Deus santo. Porque isso está intrínseco na mente humana. Pode ser que a pessoa nunca ouviu falar a respeito de Jesus, nem de Maomé, e nem de Deus dos judeus, que é Deus mesmo. Mas, de alguma maneira, quando Paulo vai escrever a Timóteo, ele falou: Timóteo, deixa eu te falar uma coisa, só tem um Deus, cara. Timóteo, deixa eu te falar uma coisa, só tem um Messias. E quando vai falar que só há um Messias, Paulo está dizendo, só tem uma pessoa que é capaz. Uma pessoa que é capaz de quê, meus irmãos? De apaziguar a ira de um Deus santo. Então eu vou te falar uma coisa, assim, em nome de Jesus Cristo. Quando você for falar alguma coisa para algum irmão, que você foi injustiçado, que você foi magoado, que você foi ferido, deixa eu te falar uma coisa, na Bíblia só existe um insultado. Na Bíblia só existe uma vítima. Uma vítima. Adivinha quem é? Não é você. Se você entendeu isso, você entendeu tudo. Na Bíblia, a única vítima, o único inocente era Jesus Cristo. E esse único inocente, Deus fez dele o quê? Um Messias. Então agora imagina um tribunal. Eu não sou muito bom de tribunal, mas imagina um tribunal. O tribunal tem um juiz? Sim. Tem. Tem um acusador? Sim. Tem. Tem o que defende? Sim. Tem. E tem o réu. Né? Então chega lá o Pedro, o Guilherme, o Renato, somos o réu lá, estamos sendo acusados. Acusado por quem? O promotor. Não. Na Bíblia fala que o nome dele é diabo. Ah, sim, é. A palavra diabo em grego significa acusador dos nossos irmãos. Sabia disso, não? Sabia, não? Então cuidado para você não ser diabo na igreja, entendeu? Ah, sim. Ficar acusando os irmãos. Pior. Né? Eu lembro disso, depois eu vou contar uma história sobre isso, mas enfim. E aí, fala que esse acusador dos irmãos ia diante de quem? De Deus. De juiz. E esse juiz era quem? Deus. Deus mesmo. E qual que era a acusação? Porque estava pecando. Pecado. Fico imaginando Deus olhando para Satanás. Tá bom, com quem está falando?
Pois é. Né? Mas enfim, a acusação era verdadeira? Não. Sim. 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 Ele é mentiroso, mas tinha fundamento. É. Tinha. É. Só que de repente, tava lá o Tiago, o Haroldo, o Pedro lá, né, com a cara mais lavada. Tipo assim, eu, né? Não fiz isso. Mentir, né? Eu, né? Eu jamais fiz isso, né? E de repente é com um advogado de defesa. Jesus Cristo. Jesus Cristo. Lá em 1 João, João vai dizer que ele é o nosso quê? Advogado. Junto ao Pai. Se por todavia, porém, por acaso acontecer você pecar, saiba o quê? Tem um advogado. Que nós temos um advogado junto ao Pai. Está escrito isso lá. E aí, meus irmãos, a acusação vem e Deus fala: pois é, Pedro, você pecou contra mim. Você pecou contra o Estado, sei lá, o que ele quiser falar. E você falhou. E qual que é a condenação? Morte. E aí, meu irmão? Tem que morrer ou não? Tem. Mas quem vai morrer? Jesus não. Sabe quem morreu? O Messias. Uhum. Agora presta atenção sobre esse conceito, que é importante a gente entender. O Messias, que era alguém que se colocava no meio, intermediando uma relação, de alguma forma, ele tinha que haver, ao mesmo tempo, lembra que eu fiz a comparação de uma briga? Imagina eu brigando com o Haroldo, se o Guilherme entra no meio para separar essa briga, tanto o Haroldo precisa se identificar com o Gui, como eu também preciso me identificar com o Gui. Porque senão, eu vou ver o Guilherme entrando e falar, cara, esse cara é meu inimigo, eu vou dar um meio nele também. Aí se eu sou mais forte que o Haroldo, eu vou bater no Haroldo também. Então esse Messias deveria haver o quê? Uma identificação. E essa identificação ficou conhecida como união hipostática. Quem já ouviu falar disso? Quem já ouviu falar? Eu vou explicar o quanto isso é importante. No tempo de João, lá quando João foi escrever as suas cartas, havia um pensamento gnóstico na época que acreditava que aquele cara que morreu na cruz, ele só conseguiu morrer na cruz porque ele era Deus. Ah, mas é fácil. É fácil morrer lá, porque ele era Deus. Mas outra corrente também acreditava entre eles. Não. Porque se ele fosse Deus, ele tinha morrido? Não. De jeito nenhum é. Então ele era 100% o quê? Homem. Presta atenção nisso. Se Jesus Cristo fosse 100% homem, nós todos estávamos no quinto dos infernos. Mas se Jesus também é 100% Deus, só 100% Deus, nós jamais poderíamos ter abraçado Deus. É verdade. Portanto, a união hipostática vai dizer que ele é 100% homem e 100% Deus. Ah, então ele é 200%. Não. Ele é 100% homem e ele é 100% Deus. Pergunto para vocês. Se ele era 100% homem e 100% Deus, quem foi que morreu na cruz? O homem. Quem, meu irmão? 100% homem. Olha só. Quando Cristo, de alguma forma, vai se entregar na cruz, e eu tenho nós compartilhamos há muito tempo atrás, não sei se vocês lembram, quando a gente falava do julgamento, o que é? O tema era julgamento humano, julgamento de... Eu não lembro, um título assim, que vai falar que quando Jesus estava sendo julgado aí pelo Sinédrio, dos judeus, e também por Roma, lá por Pilatos, a sensação que tinha é que naquele momento havia um juízo humano. Alguém estava julgando a Jesus, julgando aquele ser desprezível. Mas aos olhos de todos eles, aos olhos de toda a humanidade que estava presente ali, de alguma forma estava acontecendo o quê? Um juízo divino. Deus estava sobre Cristo, estabelecendo o quê? Juízo. Qual é a evidência? Quando Pilatos vira para Jesus e fala assim, meu chapa, deixa eu te falar uma coisa. Você não vai falar nada? Fala alguma coisa em sua defesa. Eu estou aqui para o quê? Para dar uma força. Eu estou aqui para atrapalhar esse esquema desses judeus. E Jesus veio para ele e falou, deixa eu te falar uma coisa.
nenhuma autoridade você tem sobre mim, a não ser que meu pai tivesse dado. Por quê? De alguma forma, Pilato estava achando assim, rapaz, tem jeito de ajudar esse cara. Deixa eu te falar, você nunca, nem de longe, vai ter algo para ajudar Deus. Então, esquece a ideia que o fato de você fazer algo bom hoje, ou algo ruim hoje, vai mudar a relação de Deus com você. Lembra da história? Quem acredita, né? Se trair a mulher vai para o inferno, lembra disso? Todo mundo levanta a mão, vai para o inferno, porque lá vai trai a mulher. Irmão, se você acredita nisso, você realmente despreza o Messias. Porque você acredita que em uma hora você vai acertar tanto que Deus fala, nossa, nem o Messias deu conta de fazer o que essa mulher fez. Porque ninguém vai para o céu pela quantidade de coisa boa que fez. E nem vai para o inferno pela quantidade de coisa ruim que fez. Sabe por que você vai para o céu, meu irmão? Porque você abraçou o Messias. Você se identificou com essa mensagem. E esse Messias te levará agora ao quê? A abraçar seu pai. Mas da mesma forma, sabe por que a pessoa vai para o inferno? Porque ela despreza o perdão de Deus por meio do Messias. É simples assim. E essa expressão, meus irmãos, ela vai crescendo à medida que nós vamos tomando entendimento a respeito de Cristo. Porque Cristo, quando ele se torna o Messias, esse Messias, que seria um intermediador, não poderia ser um homem. Como também não poderia ser Deus. Porque se Deus tivesse abraçado a Moisés, o que teria acontecido com Moisés, meu irmão? Fulminado. Porque quando Deus se encontra com um homem, não é que Deus é mau. De falar assim, agora você vai ver comigo. Não. A própria presença de Deus, segundo as Escrituras, a sua santidade, o seu esplendor, quando se encontra com o pecado, ele faz o quê? Mata. É natural, faz parte da sua essência. Qual é a maior evidência disso? Deus toma Adão e Eva e tira do Éden. Por quê? Porque se eles continuam da natureza que eles se transformaram agora, naquela condição, eles seriam o quê? Fulminados para sempre. Então eu vou te falar uma coisa, meu irmão. Cuidado. Quando você for a Deus, eu quero te ver. Quero te ver. Lembra? Quero te ver. Gente, eu tinha um medo dessa música. Sério. Sabe por quê? Vai que eu não estou no Messias. Vai embora. Quer te ver? Deus, assim, por enquanto, um pouquinho mais eu não quero te ver. Meu irmão, deixa eu falar. A Bíblia vai dizer que terrível coisa é cair nas mãos de um Deus irado. E eu me lembro que uma vez, nessas discussões nossas, nós estávamos naquela discussão do amor de Deus. Quando a gente fala, Deus é amor, ou Deus te ama. Ontem mesmo eu estava ouvindo um pregador que estava nos Estados Unidos, na praça lá, um jovem. Porque Jesus Christ, e hablando lá, Jesus Christ, I love you. E eu falei, Jesus amado. O que esse menino está falando? Porque nós já falamos no Novo Testamento, não tem um versículo que Deus manda você falar para alguém que não o conhece, que ele ama ele, mas o cara insiste em falar que Deus ama o cara. Mas enfim. E nós já entendemos que Deus não é que ele ama você. Deus é completamente diferente. Porque você não é a causa. Deus é por essência. Então se você fizer uma coisa certa ou errada, ele vai mudar Deus. Agora eu vou virar outra coisa aqui, mas eu não sou mais amor agora. Porque você acabou de mentir. Não. Deus segue, independente do que nós fazemos. Então, o amor de Deus, ele é uma reação espontânea de quem Deus é. Por isso que a paz é fruto desse amor. Mas, uma vez eu perguntei na igreja, e é engraçado como todo mundo tem isso na cabeça. Eu perguntei, Deus é amor? Todo mundo respondeu que sim. A pergunta agora é, Deus é ira? É? É, Dana? Não, pode falar, gente. Sem problema. Deus é ira ou não? Não. Deus se ira. Então ira não faz parte do quê? Da essência. Sabe o que é ira, Dana? Uma reação espontânea da santidade de Deus. Quando a santidade de Deus se depara com algo que está quebrado, com algo que está em pecado, algo que está
defeituoso, a sua reação espontânea é ira. Rapaz, fala uma coisa pra você, no dia que você tiver filho, vocês vão entender o que eu estou falando. Pior. Não tem nada melhor para entender isso do que ter um filho. Não é sério isso. Não é, Iá? Tem hora que você chega assim perto do seu filho, você fala assim, eu vou matar. Sabe? E eu vou te falar uma coisa, mesmo depois de velho, tá? Isso, é verdade. Obrigado por você ter me animado. Obrigado por senhora ter me animado. Rapaz. Isso. Eu estava pensando era só quando eu era pequeno. Mas olha Você só, já tem poder. essa reação A espontânea, vontade não passa. essa reação espontânea de Deus é quase algo incontrolável. Uma vez eu até brinquei, eu falei assim, o homem criou algo que em Deus que Deus não tinha. A ira. Da mesma maneira, presta atenção nisso, a paz não existia em Deus. Sabe por quê? Porque não era necessário. Sabe onde a paz foi criada? Sabe onde a paz foi criada, meu irmão? Segundo a Bíblia? Na cruz do Calvário. Lá fala que em Cristo ele fez o quê? A paz. Então a paz não existia. A paz foi feita. Sabe por que precisa de paz, meu irmão? Sabe por que precisava de paz? Não. Alguém sabe, não? Porque havia um conflito entre os homens e Satanás, certo? Não, entre os homens e Deus. Entre Deus e os homens. Então agora, o que vai acontecer? No Antigo Testamento, estava lá a Michele, uma judia, nascida de Benjamim, né? Toda. E aí a Michele, de repente, falava assim, eu quero falar com esse Deus aí. O que ela tinha que fazer? Sou sacerdote. Meu amigo, eu queria assim, eu faço parte de uma família especial aqui no meio da... Eu queria ficar nos primeiros lugares. O que eu tenho que fazer? Olha, dependendo do seu sacrifício, eu posso dar um jeitinho para você. Corrupção. Sempre existiu. É verdade. Por isso que nós, como igrejas, enfatizamos sempre. Você não precisa de ninguém para orar. Eu queria pedir para o irmão orar para mim, porque a oração é forte. Eu queria pedir assim, que você fosse lá em casa para orar, porque você lê a Bíblia diferente. Eu vou na igreja, mas no dia que esse cara for pregar, eu não vou. É igual a minha irmã fala. Ela fala assim, irmão, você vai lá em casa agora que você é muito forte. Sabe por que a pessoa pensa assim? Sabe por que a pessoa pensa assim? Porque ela não conheceu, ela não sabe o que nós estamos falando. Aí eu falei. Lembra da passagem de Colossenses? Você, sua fé, mas não precisa pedir. Deus sabe, né? Sabe. Sabe por quê, meu irmão? Porque só existe um mediador entre Deus e os homens. Cristo Jesus, homem. Está escrito aí. Aí eu vou explicar por que isso está escrito. Mas, de uma coisa importante você entender. Deus sempre, desde o Antigo Pacto até o Novo Pacto, ele exigiu o Messias. No Antigo Testamento era a figura do sumo sacerdote, essa figura que ele cumpria, que uma vez ao ano ele apresentava sacrifício para a remissão de pecados. Lá em Hebreus vai dizer que esse sacrifício era temporário. Sabe por quê, Tainá? Acabava o sacrifício. O que eles faziam? Pecava de novo. E Deus sabia disso, meu irmão. Deus não tinha muita expectativa assim, sobre aquele sumo sacerdote, aquele povo, não. Como ele também não tem muita expectativa sobre você. Fala, uau, agora, nossa ideia agora vai ser assim, de glória em glória. Só. Até porque, Thiago, ele levava pelos pecados do povo e dele mesmo, né? Não, ele apresentava o dele primeiro. Então, dele também, que é um pecado. Lembra do sininho? Esse era o problema do sininho. Rapaz, vai que eu esqueci. E não tinha conversa com Deus, não, meu irmão. Sabe por que não tinha conversa? Porque quando a Shekinah chegava, meu irmão, se a presença de Deus chegar e você tivesse um negocinho escondido, você morria. E não é porque Deus é mau, Deus estava agora, não matar você, não. A simples presença de Deus matava o quê? Aquilo que estava errado. Então quando Deus não aparecer para vocês, meu irmão, agradece. Amate misericórdia. Amate misericórdia. Fala, não vou lá não, porque vai que eu vou estragar a festa. Então ela tem que tomar até cuidado para invocar o nome de Deus. Vamos invocar o nome de Deus, meu irmão, vamos orar primeiro. Vamos fazer uma sessão de confessionamento aqui, de confissão de pecado, que é melhor. Por quê, meu irmão? Porque terrível coisa é cair na mão de um Deus irado. Só que a humanidade hoje está tranquila.
A humanidade hoje está tranquila. A humanidade está seguindo como se não precisasse de quê? De um Messias. Sabe por que ela acredita nisso, meu irmão? Porque ela continua acreditando que o que ela faz e o que ela deixa de fazer vai ganhar pontinho com Jesus. Irmãos, isso é grave. Isso é grave. Sabe por quê? Porque quando você vai em outras esferas, né, como eu falei no início, a maneira como as religiões olham a pessoa de Jesus, eu garanto para você que a maioria delas, 99,9%, não tem ideia do que nós estamos falando aqui. Eu não estou falando com um ar de arrogância, que a gente sabe, não, nada disso. Sabe por quê? Porque alguns vão dizer que não, é porque nós temos uma intermediadora entre Deus e os homens. Não é assim que eles pensam? Como é que é o nome dela? Maria. A mãe de quem? De Deus. Aí você olha para isso e fala, não tem por que você acreditar nisso. Só tem para mim você acreditar nisso e falar de Jesus. Não, eles não falam Maria, falam Nossa Senhora. Nossa Senhora. Olha só que interessante. Eu venho de uma, vocês sabem, alguns sabem, eu venho de Uberaba e eu venho do Espiritismo. Todo mundo sabe disso, né? E minha mãe, meus pais trabalhavam lá com o Chico Xavier, então eu cresci vendo esses elementos. Eu olhava, via aquilo tudo. E para mim, a minha cosmovisão de vida era aquela. Então eu acreditava nisso. Talvez com seriedade ou não, mas eu lembro que eu aprontava, e eu sabia que quarta-feira à noite tinha sopa para os mendigos na rua. E que sopa boa. Caiu na sopa, no outro dia eu falava, nossa, eu estou até mais leve. Eu já também fui da sopa. Não, mas eu me sentia leve por causa da sopa, não, por causa da consciência. É, porque daí você fez a Essa caridade, parte, né? E aí? Meu vestido de saco que eu ganhei foi dentro lá. E aí, gente, olha só. E eu me lembro que aos 18 anos de idade, quando eu estava lá em Araras, jogando futebol, eu estava lá no quarto, lendo o Evangelho segundo Allan Kardec. Quem já leu, não? Já. Aí entrou um cara no quarto, chamava Caio, eu lembro dele até hoje. O Caio entrou, é um amigo meu, irmão em Cristo. Entrou, falou assim, você não tem personalidade, não? Rapaz, eu lembro que aquilo lá entrou com uma faca, assim, você está pensando do quê? Eu estava lendo meu Evangelho, quem eu sei para falar de mim, né? Eu revoltado, já bravo. Levantei, o que você está pensando? Ela falou, não, calma, só estou te perguntando se você tem personalidade. Claro que eu tenho, sou o Tiago. Eu falei, então por que você não leu o Evangelho segundo você mesmo? Ah, é verdade. Eu falei, caraca, é verdade, eu estou lendo o Evangelho segundo um camarada que nem existiu. Você sabia que Allan Kardec era um pseudônimo de um espírito que encarnava no médico francês? Sabe disso? Olha que perigo, não. E eu estava lá. Só que o curioso é o seguinte, quem já leu o Evangelho segundo Allan Kardec? Levanta a mão. Se você lê o Evangelho, cara, ele tem muita coisa diferente da Bíblia. Ele Pegou várias Não, coisas. não é muito semelhante? Uhum. Não, tudo bem, mas não era semelhante? Porque ela falava de Jesus, contava as histórias, falava as parábolas. Aí Allan Kardec tinha uma interpretação. Só que olha que curioso, quando eu conheci a Cristo, quando eu conheci o Evangelho, e quando eu tive a oportunidade de entender o Evangelho, algumas coisas abriram na minha cabeça. A primeira delas, no Espiritismo, existem dois fundamentos. Só para vocês entenderem, não, tá tudo messites, viu, gente? Mas dois fundamentos. O primeiro fundamento no Espiritismo, que fora da caridade não é o quê? Pronto. Então, na cabeça nossa espírita, eu já me coloquei lá de novo, tá vendo? Na nossa cabeça espírita, você se tornar caridoso, fazer o amor ao próximo, fazer o que com você? Você era salvo. Desprezou quem, Renato? Imbecites. Tá vendo o problema, não? Segundo problema, eles acreditavam num segundo fundamento, que era o quê? A reencarnação. E o que era bendito na reencarnação? É assim, eu tinha um primo, tenho ele, chama Bruno. Ainda bem que ele nunca vai assistir isso. Senão ele vinha aqui para brigar comigo. E o Bruno foi um cara que se envolveu com coisas muito erradas na adolescência, com droga, uma série de coisas. E esse cara aprontou, mas eu desconheço alguém que aprontou mais com o pai do que esse meu primo. E eu me lembro que um dia, estava na minha família, sentado, eu já tinha mais claro o Evangelho e tal, e lembro que a gente estava sentado assim, meu tio chorando, chateado, tipo assim, minha vida não vai nada, meu menino destruiu minha vida, e esse primo acabou com meu tio, dinheiro, droga, prostituição, que aprontou. Aí me lembro que meu tio lá, assim, buscando consolo, tipo assim, alguém me ajuda, uma tia minha pôs a mão no ombro e falou, é assim mesmo, meu irmão, fica tranquilo. É porque na vida passada, você era um filho muito rebelde, e ele era o seu pai.
E agora você está pagando um preço da vida passada. Então, não desanima. Haverá uma outra oportunidade. E na próxima oportunidade, ele vai se salvar. E eu fiquei pensando assim, Jesus Cristo, cadê o Messias? Ele paga. Cadê o Messias? Rola dívida, né? Por isso que Jesus rola dívida. Aí, vou com todo respeito aqui ao Espiritismo, minha família está todinha lá, quero ser respeitoso. Mais uma vez, eu não tenho problema nenhum deles acreditar nisso. Sabe qual que é o meu desafio? Eles acreditarem nisso e falar de Jesus. Entende o problema? Sabe por que eles falam de Jesus do jeito que eles falam? Porque eles não sabem o que nós estamos falando. A pergunta é, e você? Você sabe o que nós estamos falando? Você vive como alguém que sabe de quem nós estamos falando? Toda expressão, presta atenção nisso, toda expressão de bondade que pode provir de você, segundo a Bíblia, vem do Pai das Luzes. Porque segundo a Bíblia, do ser humano não pode provir nada de bom. Jesus disse em João capítulo 15 que sem mim, nada podeis fazer. Não, mas eu fiz uma coisa. O que você fez? Eu escolhi a Deus. João capítulo 15. Não penseis vós que foi vós que me escolheste. Foi eu que vos escolhi. Para que vá de fruto e esse fruto permaneça. Se você não entende assim, você também não entende o que nós estamos falando. Porque esse versículo é o versículo que vai falar sobre a redenção. Deus, que é Hexagonal de 100, que Deus foi na praça do mercado, escolheu o quê, Marco Túlio? Um escravo. E ele compra esse escravo e leva para ele. Não, mas eu escolhi Deus, sabe porque eu estava passando na porta da igreja e falei, não, que saudade de Jesus. Segundo a Bíblia, isso é impossível. Se você um dia entrou num lugar e falou assim, eu quero estar aqui, de duas uma, ou você está equivocado, ou você recebeu um toque de Deus particular, único, que a grande maioria da humanidade jamais vai receber. Porque segundo Romanos capítulo 3, todos nós somos como inúteis. E eu explicava isso para um jovem aqui essa semana aqui na cafeteria, o Douglas, e eu estava explicando para ele sobre o propósito eterno de Deus. E lá no propósito eterno de Deus que nós já estudamos, fala que Deus criou um ser único, ético e livre, e eu estava explicando para ele exatamente sobre esse conceito da ética. E quando eu falei de ética, ele falou, não, ética é fazer o que é certo. Eu falei, ó, não, porque ética é um padrão moral elevado. Ética, e eu falei, meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Se você for tentar entender ética segundo o dicionário português, você jamais vai entender ética. Agora eu estou explicando na Bíblia o que Deus chama de ética. Para Deus, ética na Bíblia tem um nome. Jesus Cristo. Quando o homem peca, e ele foi criado como um ser ético, quando ele peca, ele se transforma agora num ser moral. Moralista. Ele agora estabelece para ele padrões do que é certo e do que é errado. E qual que é o grande problema disso? Que quando eu crio padrões do que é certo ou errado, eu nego a quem? O Messias. Meus irmãos, é tão glorioso isso. Sabe por que é glorioso? Porque agora eu entendo por que um ladrão, bandido, assassino, talvez um dos piores escolhas da sociedade naquela época, estava ao lado de Jesus e inaugurou o paraíso primeiro que eu e você. Porque para Jesus, de verdade, não importa o que você fez. Literalmente, o que você fez não importa bulhufas. Sabe o que importa para Jesus? É se você se identificou com ele. Tiago, e agora? Uma vez que você se identifica com ele, o fruto da identificação são boas obras, e não o contrário. Sabe por que nós podemos nos perdoar constantemente? Porque nós já fomos perdoados, meu irmão. Perdoar agora para nós tem que ser um hábito, sabe por quê? Porque Deus é assim. Deus perdoou quem? A parte que ofendeu a ele. E nós não podemos tirar isso da nossa cabeça, por quê? Porque constantemente, segundo o Evangelho de João, primeira carta de João, perdão, vai dizer que constantemente nós temos o que entre nós? Um Messias. Um advogado. Entre Deus e os homens. E eu quero fazer essa figura, porque essa figura a gente faz, toda vez que a gente fala de Messias, a gente faz essa figura para vocês entenderem de maneira mais simples o que a gente está dizendo.
uma maneira figurativa para vocês entenderem. Rosângela, pode vir aqui, por gentileza? Marco Túlio? Pode vir, André, também? É uma família. É tudo bom. Se você ficar ofendido, vocês se viram no almoço do final de semana. Mas nós fizemos esse desenho, né? Hã? Você quer ser Jesus? Vou brincar, não. Aqui temos Jesus. Quem até meus cabelos. Mas olha só. Você quer sacrifício? Esqueci. Aqui nós temos, como exemplo, aqui nós temos Deus, tá? Só uma figura, obviamente. E aqui nós temos. Tinha que ser eu, né? Pecadora. Não, é só brincadeira. Tinha que ser a Ira. E olha só, quando a Bíblia fala de Messites, que ela está falando de Messites, quando a gente fala da união hipostática, aí você tem que ter na sua cabeça. Para que esse homem pecador pudesse abraçar Jesus, ele tinha que ser o que, Renato? Homem. Porque senão isso se tornaria impossível. Mas, presta atenção, para que Deus, como exemplo, pudesse abraçar, vou falar o microfone aqui, pudesse abraçar a Jesus, ele tinha que ser o quê? Deus. Como resolver esse problema? Com o Messites. Com o intermediador entre Deus e os homens. Só que agora, olha que interessante. Deus vem abraçar Jesus. Abraça Jesus. Calma, pecador. Diga, abraça Jesus. Não, acho que esse lugar de Jesus faz um Não cara. é tão assim não, eu sempre é tão assim. Mas aí, de repente, presta atenção. Ao abraçar o Messites, Deus abraçando o seu Messites, o seu intermediador entre Deus e os homens, aquele que fez a paz por meio da cruz. O pecador ouviu essa mensagem. Ele ouviu essa mensagem e ele se identifica com ela. Falou assim, eu creio nessa mensagem. João capítulo 6. Que obra que nós temos que fazer para agradar a Deus? Lembra lá? Aí, Jesus, a obra de Deus é esta, que creais em quem? Em quem Deus enviou. Quem que Deus enviou? O Messias. E porque ela creu agora, ela pode abraçar o Messias. Abraça o Messias, por favor. Como assim? Isso. E ao mesmo tempo, presta atenção. O véu que separava já não separa mais. E agora, somente agora, Deus pode abraçar o pecador. Por meio de quem, meu irmão? Jesus. De Cristo. Obrigado. Nossa escola de teatro foi melhorada, hein? Que performance. Obrigado. E olha só. Profissionais. E olha só. Você pode crer no que você quiser. Absolutamente. Não importa, né? Não importa. Mas se você não crer nessa mensagem, você jamais experimentará o abraço de Deus. Quando vai dizer, lá em João capítulo 8, Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, ele não está criando uma mensagem relativista. O que é uma mensagem relativa? Olha, eu sou um caminho, eu sou uma das verdades e eu sou uma das possibilidades de vida. Aí o cara lê e fala, não, essa eu não gostei, eu quero outra. Jesus não deu essa possibilidade, porque essa é uma mensagem absoluta. Eu sou o caminho. E curiosamente, quando você vai para a figura do templo, lembra da figura do templo? Quantas portas tinham? Tainá? 3. Do ato, do templo, do santo, lugar santo dos santos. Essas portas em hebraico tinham um nome. Curiosamente falando. Sabe como chamava a primeira porta, Juliana? Não. Caminho. Adivinha como é que chamava a segunda porta, Guilherme? E adivinha como chamava a última? A vida. Por isso Jesus dizia, a figura do templo, que você só pode chegar na Shekinah de Deus se for por... Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Você não pode se aproximar de Deus se não for por meio do seu Messias. Não há possibilidade. Portanto, meu irmão, assim, o cara pode estar lá no Espiritismo, não tem problema. Se ele crê nessa mensagem, eu acho impossível ele continuar lá, mas se ele crê nessa mensagem, ele abraçou a Deus. Se ele crê nessa mensagem, qual é a possibilidade disso acontecer? Não, pode, mas assim, é complicado. É mais difícil. Porque, como eu falei com todo respeito, a pessoa pode crer no que ela está falando, mas ela não pode falar que ela crê no Messites
e fala de reencarnação. Você entende o problema? É contraditório, meu irmão. Da mesma maneira, nós já falamos aqui, nós temos que diminuir o nosso contraditório, que a gente fala, porque a gente fala um monte de besteira também, ué. Ah, meu irmão, eu queria explicar porque que eu não venho na reunião de oração. Meu irmão, você está justificando para quê? Para nós? Em nome de Jesus, você está olhando para nós, parece que nós é o Messites. Não é verdade? Ai, meu irmão, eu queria te pedir assim, se for você, eu acho que esse pecado sai, esse diabo vai embora. Irmão, deixa eu te falar. Sabe qual é a diferença de quem prega e de quem ouve? A distância. Deixa eu te falar uma coisa, nós precisamos crescer nesse entendimento. Nós não somos um sistema religioso que precisa de messias, mas de pessoas intermediando a nossa relação com Deus. Véio. Você, segundo o Evangelho, você se torna completamente responsável na sua salvação. Véio. Lembra lá de Filipenses, capítulo 2, versículo 12 e 13? Portanto, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Aí o cara pensa, tá vendo? É eu que faço, esses caras não sabem nada, é eu que faço. Aí de repente o próximo versículo vem. Mas é Deus que opera em vós tanto querer quanto efetuar. Vou falar uma coisa, meu irmão. Deus, como eu falei, Deus não vai levar ninguém para o céu com a arma apontada na cabeça. Porque Deus te faz completamente responsável por aquilo que você acredita. Ou descreva. Messites. Olha que lindo o nome. Dá para pôr o nome até no filho. Messites. Pelo amor de Deus, não dá ideia. Já deu um estilo. Faz Dá para o É Messias. verdade, é igual ao meu Messias. Amém. Obrigado, irmão. Eu falei que ia ser rápido. Mas vamos encerrar. Mas assim. É isso, hein? Mas, A palavra Messias vem de Messias. Messias, vem de Messias. Agora, por que a gente. Eu quero finalizar com isso. Por que é importante essa mensagem? Porque durante o judaísmo, o islamismo, o cristianismo, o espiritismo e todos os ismos que existem na face da Terra, todos eles acreditam, pelo menos têm na sua cabeça, a necessidade de intermediação. É diferente, meu irmão, quando você está fraco e pede ajuda do irmão para orar com você. Isso é outra coisa. Ora comigo, porque eu não estou legal. Ora comigo. Isso. Tem a de oração, né? Tipo assim. Entende? Diferente. Estou debilitado, eu não estou bem, estou fraco, estou na minha trajetória ruim. Mas, outra coisa é falar assim, nossa, se você orar, É verdade. a glória vai descer. Não, meu irmão, deixa eu falar uma coisa. Se você pensa assim, você não entendeu que entre você e Deus só existe uma pessoa, o Messias. E eu não vou, porque esse tema ainda vai para um outro lado, que é importante, que é como isso se deu na prática, como isso se internaliza dentro de nós. Mas o que você precisa entender nessa manhã, que não há no mundo algo que você tenha feito que impede a sua relação com Deus. Segundo as Escrituras, Deus enviou Jesus Cristo, porque somente Ele teria condições de ser um sumo sacerdote perfeito, único e eterno. Não havia, quando Deus olhou para a terra, não havia na terra um ser humano, um justo sequer, que pudesse ser o Messias. Então, quando Deus olhou do céu e olhou para a terra, e Ele disse, a quem enviarei? Isaías capítulo 6. Não foi Isaías que disse, eis-me aqui, envie-me a mim. Se você tiver coragem de aprofundar o que Isaías falou ali, quem falou foi o próprio Cristo. Imagina Deus olhando para o seu único filho e falou, você? Pai, você vê alguma outra opção? Não tem. E vai dizer que esse Messias, que é o Logos, se encarnou entre nós e tabernaculizou entre nós. Quem crê, meu irmão, presta atenção. Quem crê e for batizado nessa mensagem, João capítulo 3, será salvo. Segundo João capítulo 3, quem não crê já está condenado. Não é que será, ele continua condenado. Meu irmão, parece tão simples, parece tão óbvio, mas não é tão óbvio. Não é tão simples assim como parece.
Porque muitos pensarão na sua cabeça que é capaz de decidir por Deus. Ah, eu quero, sabe? Eu gosto disso. Segundo as Escrituras, se Deus não toca na sua vida, você jamais vai compreender de quem nós estamos falando. Sabe por que é assim, meu irmão? Sabe por que é assim? Para que ninguém se glorie no último dia. E que talvez para que nenhum de nós tenhamos vantagem sobre nenhum dos seus semelhantes. Sabe aquele cara pós-graduado, doutorado, não sei o que, em Harvard? Se fosse tão fácil assim de escolher o óbvio, ele teria escolhido a Deus. Mas sabe por quê? Que Deus não permitiu que fosse assim? Para que fosse algo que fosse definido, decidido unicamente por Ele. Por isso, quando a gente fala, a todos quanto receberam, deu-lhes o direito de ser feitos filhos de Deus, é porque quando você recebe algo, Juliana, é quando você ganha algo decidido por outra pessoa. Não foi você que decidiu ganhar um presente. Alguém decididamente comprou um presente e deu a você. Meu irmão, se hoje você ouvir a voz de Deus, não endureça o seu coração. Não há outra mensagem, não há outro Deus, não há outro mediador, só há um e só um único Deus. O Cristo Jesus, homem. Amém, meus irmãos? Amém. Curva a sua cabeça. Alunos quiserem dedilhar aí, por gentileza. Quero orar por você. Deus de graça, Deus de misericórdia, Deus de bondade. Graças pela tua palavra, Senhor. Graças pelo teu Messias, Senhor. Graças porque Jesus Cristo foi fiel e fiel até a morte de cruz. Graças porque Ele, Senhor, ao descer do céu e tabernaculizar entre nós, foi fiel à sua vontade, Senhor. E a sua vontade, Senhor, foi cumprida por meio de Cristo. E aqueles que abraçam a Jesus, abraçam o Senhor mesmo, Senhor. Senhor, nós te damos graças porque não há outro evangelho, Senhor. Não há outra mensagem, Senhor. Para onde iremos se só o Senhor tem palavras de vida eterna, Senhor? Quando Pedro perguntou quem era o Senhor o perguntou: quem você pensa que eu sou, Pedro? Pedro disse: tu és o Cristo de Deus, o Filho de Deus. Jesus disse que não foi carne nem sangue que revelou isso a Pedro. Da mesma maneira, meu irmão, não há formas de compreender a Deus de uma maneira humana, a não ser que esse próprio Deus se revele a nós de maneira gloriosa, de maneira poderosa, Senhor. Por isso, Deus, em nome de Cristo Jesus, eu oro pelos meus irmãos, oro também por mim, para que o Senhor, cada dia que passa, Senhor, se revele mais a nós, Senhor, em sabedoria, em graça, para que possamos ser cada vez mais semelhantes a Jesus, Senhor. Por isso, graças ao seu Messias, Senhor. Graças pela providência que o Senhor nos enviou, que é Cristo Jesus. Graças pela cruz, Senhor. Essa cruz bendita é o motivo pelo qual nós não somos consumidos todos os dias. Que nós possamos nos agarrar a essa cruz, Senhor, constantemente, diariamente, e seguir ao Senhor. Graças, Senhor. Fala conosco, Senhor. Toque as nossas vidas, Senhor. Graças pelo seu mediador, Senhor. Que Ele também é o nosso, não somente do Senhor. E por meio de Jesus Cristo, podemos nos relacionar com o Senhor. Por meio de Jesus Cristo, o véu que separava já não separa mais. Como diz o cântico, a luz que outrora era apagada agora brilha, e cada dia brilha mais, Senhor. Oh, Senhor. Graças pela tua palavra, Senhor. Graças, Senhor. Oramos agradecidos no nome daquele que é e daquele que há de vir, Cristo Jesus.